discussão, e se perguntar, né, o que é a linguagem, né? Acho que é uma pergunta de base, uma pergunta clássica, mas que é importante para a gente pensar sobre esse processo. E aí eu trouxe uma definiçãozinha do Saussure, né, que é conhecido como o pai da linguística, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Saussure. E aí ele trata um pouquinho dessa questão da linguagem, né, que afinal de contas não pode ser limitada ao conceito de língua, né, que é essa primeira reflexão que eu venho propor. Embora a linguagem e a língua sejam dois conceitos que estejam intimamente relacionados, eles não são sinônimos. E aí o Saussure diz o seguinte: mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem. É somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade, a linguagem, nos indivíduos. Tomada em seu todo, a língua é multiforme e heteróclita. Ou seja, a língua, ela além de ter várias formas, ela se desvia das regras, né? Ela é a linguagem, né? Ela se desvia das regras, ela é excêntrica, né? Ela é fora do comum. E aí o Saussure continua. O cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Ela pertence, além disso, ao domínio individual e ao domínio social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir a sua unidade. Então, a linguagem, ela não se deixa classificar, ela não se deixa delimitar, né, por qualquer expressão que seja determinante. E aí eu trouxe também, para a gente continuar pensando nisso, uma fala do Marcos Banho, que é um linguista também mais ou menos conhecido, e ele fala o seguinte a respeito da linguagem. Ela é faculdade cognitiva exclusiva da espécie humana, que permite a cada indivíduo representar e expressar simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento. Então, acho que o ponto-chave dessa primeira partezinha é a gente ver, considerar que a linguagem ela é humana, né? E aí ele continua, dizendo que a linguagem é todo e qualquer sistema de signos empregados pelos seres humanos na produção de sentido. Isto é, para expressar sua faculdade de representação da experiência e do conhecimento. E aí, essa afirmação do Marcos Banho é reiterada por um psicólogo que eu gosto muito, e aí eu trouxe só mais uma falazinha a respeito disso, que é o Alexander Luria. Ele diz o seguinte: essa linguagem não existe entre os animais e surge somente no processo de transição à sociedade humana. O animal possui meios muito variados de expressão de seus estados, que são percebidos por outros animais e podem exercer influência substancial sobre o comportamento destes. Podemos observar um sistema muito complexo de movimentos expressivos nas chamadas danças das abelhas, que mudam de caráter dependendo de ter a abelha regressado do voo com boa prenda e modificam-se dependendo da direção e da distância do caminho percorrido. Mas a linguagem dos animais nunca designa coisas, não distingue ações nem qualidades, portanto, não é linguagem na verdadeira acepção da palavra. O que o Luria diz aqui, né, que o Marcos também diz, que foi, né, o que eu já citei, sendo humana, né, o que os animais fazem, por exemplo, eles expressam, eles se comunicam, eles se expressam. Mas essa expressão, a comunicação dos animais, elas são formas de suprir necessidades imediatas, né? Os animais, eles suprem as necessidades imediatas através da comunicação, mas eles não dão sentido a essa comunicação.
Eu trouxe, eu gosto muito dessa citação do Luria, porque ele fala das dancinhas das abelhas. Eu trouxe até um esquemazinho para vocês verem, que é uma forma de comunicação muito complexa e é muito bonita até, né? Tem a sua beleza. Então, elas têm uma dancinha diferente. Quando uma abelha sai para procurar alimento, ela retorna e aí ela tenta comunicar a respeito da quantidade do alimento, se tem uma boa quantidade de alimento em um determinado lugar e a distância em que esse alimento se encontra. E aí tem esses dois tipos de dancinhas aí que são formas de expressão dessa informação. E é um sistema de comunicação complexo, mas não pode ser definido por linguagem. Bom, para a gente caminhar para o fim dessa primeira parte que eu comentei, a gente vai falar dos... Deixa eu só procurar aqui a imagem que eu vejo melhor. A gente vai falar dos desdobramentos da linguagem. Só um minuto, gente. A gente vai falar dos desdobramentos do desenvolvimento da linguagem. Por quê? E essa é uma questão muito interessante. A partir do desenvolvimento da linguagem, o homem passou a ter a sua atividade passou a ser consciente, né? Que é, na verdade, uma das características que nos diferem dos animais, né? Por que os animais, essa comunicação é um pouco mais rudimentar, digamos assim? Porque foi a partir da linguagem, do que a gente pode designar como linguagem, que a atividade humana passou a se dar de forma consciente. E aí, eu vou citar o mesmo Alexander Luria, num trechinho que é relativamente longo de um texto dele, mas que vale muito a pena a gente conferir. Eu vou começar por essa primeira parte. Ele diz assim: o surgimento da linguagem imprime ao menos 3 mudanças essenciais à atividade consciente do homem. A primeira dessas mudanças consiste em que, designando os objetos e eventos do mundo exterior com palavras isoladas ou combinações de palavras, a linguagem permite discriminar esses objetos, dirigir a atenção para eles e conservá-los na memória. Resulta daí que o homem está em condições de lidar com os objetos do mundo exterior, inclusive quando eles estão ausentes. É bastante a pronúncia interna ou externa de uma palavra para o surgimento da imagem do objeto correspondente e o homem pôr-se em condições de operar com essa imagem. Por isto, podemos dizer que a linguagem duplica o mundo perceptível, permite conservar a informação recebida do mundo exterior e cria um mundo de imagens interiores. Percebe-se facilmente que importância tem o surgimento desse mundo interior de imagens que surge como base na linguagem e pode ser usado pelo homem em sua atividade. O que ele quer dizer nesse primeiro parágrafo é que o homem ele desenvolve, a partir da linguagem, 3 principais capacidades. E aí essa primeira que a gente viu é que, a partir do momento em que o homem passa a designar os objetos e os eventos do mundo exterior a ele, através da linguagem, ele passa a discriminar esses objetos e eventos. Ele dirige a sua atenção para eles e, com isso, ele os guarda na memória. Ou seja, ele deixa de ter uma relação somente imediata com o mundo, que é o que fazem os animais. Ele passa a trabalhar com o mundo externo, mas também com o mundo interno. E sendo assim, ele não age e reage somente em relação ao que ele vê e ao que ele vive naquele momento presente. Ele adquire, e com isso ele adquire a capacidade de planejar as suas ações para alcançar determinados objetivos. Aliás,
é por isso, né, é a partir daí que o homem começa a agir com um objetivo, né? A atividade humana passa a ser movida por fins conscientes, e isso só é possível porque o homem passa a ser capaz de trabalhar a partir de imagens, né? A partir do mundo interno, que é o que não está diante dos nossos olhos e que se concebe para nós através da linguagem. Aí depois ele diz o seguinte: o segundo papel essencial da linguagem na formação da consciência consiste em que as palavras de uma língua não apenas indicam determinadas coisas, como abstraem as propriedades essenciais destas. E essa capacidade de abstração a gente pode perceber que é um desdobramento dessa capacidade de trabalhar com o mundo interno. Relacionam as coisas perceptíveis a determinadas categorias. Essa possibilidade de assegurar o processo de abstração e generalização representa a segunda contribuição importantíssima da linguagem para a formação da consciência. A capacidade de abstração e generalização, ela permite um olhar para além do tempo presente e imediato que supera a reação imediata. Por exemplo, a palavra relógio. Quando a gente fala relógio, essa palavra ela não designa um determinado objeto do mundo, mas qualquer objeto que sirva para marcar as horas. Ou seja, quando a gente designa o objeto relógio, essa palavra ela distingue e ela abstrai o que caracteriza essencialmente um relógio. E aí generaliza todos os objetos diferentes àquele objeto com o qual você lida imediatamente, mas que tem a mesma função. Então, qualquer objeto que tenha essa função, por mais diferente que seja do objeto relógio que você conhece, ele vai ser designado por relógio. E aí você não precisa ver todos os relógios do mundo para saber que são relógios, né? Então, ao mesmo tempo que você abstrai o que caracteriza um relógio na sua essência, você generaliza todos os relógios àquela categoria relógio. E aí, essas capacidades de abstração e generalização, ela permite uma representação do mundo muito mais poderosa do que a percepção, porque a gente passa a trabalhar do nível sensorial ao nível racional. E aí o Luria termina com a seguinte afirmação: o que acaba de ser dito dá fundamento para designar a terceira função essencial da linguagem na formação da consciência. A linguagem é o veículo fundamental de transmissão de informação, que se formou na história social da humanidade, ou seja, ela cria uma fonte de evolução dos processos psíquicos, que no estágio do homem aproximam-se das duas fontes, os programas de comportamento transmissíveis por hereditariedade e as formas de comportamento resultantes da experiência de dado indivíduo que se verificavam nos animais. Ao transmitir a informação mais complexa, produzida ao longo de muitos séculos de prática histórico-social, a linguagem permite ao homem assimilar essa experiência e, por meio dela, dominar um ciclo imensurável de conhecimentos, habilidades e modos de comportamento, que, em hipótese alguma, poderiam ser resultado da atividade independente de um indivíduo isolado e que, portanto, não desenvolveria a linguagem. Isso significa que, com o surgimento da linguagem, surge no homem um tipo inteiramente novo de desenvolvimento psíquico, desconhecido dos outros animais, e que a linguagem é realmente o meio mais importante de desenvolvimento da consciência. Bom, essa parte é mais ou menos clara, né, que é por meio da linguagem que acontece a transmissão e a apropriação do conhecimento, que é o que, no final das contas, move a evolução humana, né?
E é a partir da atividade consciente humana que os outros processos psíquicos conseguem se desenvolver. Por exemplo, a atenção. A atenção involuntária nós já possuímos, e os outros animais também, mas ela pode ser desenvolvida através da linguagem, e aí ela deixa de ser somente uma atenção involuntária e passa a ser também deliberada. A memória, a mesma coisa, existe uma memória espontânea, então pode ser que em determinados momentos a gente tenha uma memória que surge espontaneamente a respeito de alguma coisa, mas por meio da linguagem, o homem ele pode dominar o processo psíquico de reter informações, né? E muitos outros processos psíquicos, a imaginação, a criatividade, eles só podem ser desenvolvidos através da linguagem. E aí, acho que essa é a primeira parte. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Tá. Agora a gente vai partir, então, para a discussão sobre o processo de aquisição da linguagem em si. E a aquisição da linguagem, ela se relaciona com fatores de ordem neurobiológicos e sociais. Ou seja, ela depende, ou pelo menos se relaciona, né, com o desenvolvimento cerebral e as interações sociais, preponderantemente, pelo menos, com essas duas coisas. E aí, há muitas contradições e opiniões muito diversas a respeito da natureza do processo de aquisição da linguagem, no sentido de que há hipóteses muito diferentes tentando explicar ou pelo menos descrever o processo de aquisição da linguagem. Eu até trouxe uma citação que são de duas estudiosas da aquisição da linguagem, Bezerra e Souza, se eu não me engano Geneta Bezerra e Luciane Souza, alguma coisa assim, mas eu tirei esse trechinho de um artigo delas, e aí elas dizem o seguinte: o processo pelo qual a criança adquire uma língua é uma das questões mais enigmáticas e complexas da natureza humana, acarretando muitas indagações que ainda esperam respostas e ou necessitam de formulações precisas. Então, o estudo da aquisição da linguagem é uma área muito promissora no sentido de que ainda tem muita coisa para ser descoberta e muita coisa que ainda entra em contradição. Mas aqui a gente vai tentar fazer algumas especulações aí com base em alguns estudos. E aí eu vou citar brevemente duas teorias, e eu escolhi essas duas teorias porque são teorias de pessoas muito conhecidas, mas principalmente porque são teorias muito diferentes uma da outra. Então é para a gente ter uma noção dessas discrepâncias nos estudos da aquisição da linguagem. Uma delas é a hipótese inatista, que é proposta pelo linguista Noam Chomsky. Vocês já devem ter ouvido falar. E a perspectiva inatista do Chomsky, ela aborda a linguagem como uma habilidade inata, é tipo um componente genético. Então, para o Chomsky, os indivíduos eles nascem com uma intuição a respeito do funcionamento da língua. Ele até teoriza sobre a existência de uma gramática, que ele chama de gramática universal, e que seria uma gramática de base comum a todas as línguas, e aí as línguas têm essa gramática universal que é de base, e as línguas se diferem pelas suas características específicas. Mas, com base nessa teoria, os indivíduos eles nascem com uma competência linguística já inata. E aí o contato com o outro, que seria o input, faz com que essa intuição linguística deslanche, digamos assim.
Também existe a teoria do Jean Piaget, né, que era um psicólogo, e aí ele discordava do Chomsky, porque para ele não basta a criança estar exposta ao input. Se ela não tiver cognitivamente preparada para receber informação, não vai adiantar. Então, ele diz que existe uma necessidade do conhecimento da relação entre significante e significado da língua, o signo linguístico, que seria tipo a forma, a imagem sonora que a gente tem, que a gente faz a respeito de um signo, e o seu conceito, né, que é o significado. Então, a criança precisa ter uma noção dessa relação para que ela consiga produzir linguagem. Então, são duas teorias, são duas visões absolutamente distintas em relação ao processo de aquisição da linguagem. Mas, de todo modo, é preciso que a gente considere que a aquisição da linguagem, ela se dá de forma natural. Talvez não inata, né, como diz o Chomsky, mas ela é um processo natural, não é um processo forçado. E aí a gente vai falar agora sobre as etapas desse processo. Para introduzir, só para introduzir, eu vou ler um excerto da definição de aquisição da linguagem do Leontiev, que era um psicólogo também, que faz uns estudos, não acerca da aquisição da linguagem especificamente, mas ele tem as suas contribuições, eu gosto muito das teorias dele. Ele fala assim, a aquisição da linguagem não é outra coisa senão o processo de apropriação das operações de palavras que são fixadas historicamente nas suas significações. É igualmente a aquisição da fonética da língua que se efetua no decurso da apropriação das operações que realizam a constância do seu sistema fonológico objetivo. É no decurso destes processos que se formam no homem as funções de articulação e de audição de palavra. Esse processo, ele se inicia muito cedo. Antes que o bebê aprenda a falar, o processo de aquisição da linguagem ele já começa. E aí a gente poderia dividir esse processo em duas fases, que seria a fase não verbal e a fase verbal. Então, há estudos que dizem que esse processo começa já no útero materno. Então, a criança começa a adquirir a língua no útero. E aí isso se daria através da prosódia, que é uma coisinha que eu vou comentar mais para o final da nossa discussão. Mas, por exemplo, as expressões faciais, o olho no olho da mãe e do bebê, tudo isso já é linguagem. Por volta dos 11 meses de vida, o bebê começa a apontar. E isso também é linguagem, né? Aí, na fase verbal, os primeiros fonemas da língua que a criança começa a produzir, porque existe, na verdade, é um processo gradativo, né? A criança, mesmo na fase verbal, ela não consegue produzir todos os fonemas da língua, porque cada fonema ele está imbricado numa articulação diferente. Então, eles têm características diferentes, né? O sistema articulatório, ele se movimenta em termos de abertura da boca, em termos de passagem ou não passagem de ar, né? E tem algumas características que caracterizam os fonemas, e aí, como a criança ainda está em desenvolvimento mesmo do sistema articulatório, ela ainda não consegue fazer essas produções de forma igual, então ela acontece de forma gradativa. Os primeiros, eles são aqueles produzidos pelos lábios, que é tipo o B, o M e o P. Depois vai surgindo, vou pegar a colinha, o N, o T e o L. Depois de um tempo, a criança começa a produzir o D, C, F e S. Depois o G, V, Z e o R, só que é aquele R de rato. O CH e o J. Só mais tarde a criança começa a produzir, de forma adequada pelo menos, os fonemas do tipo LH, NH e o R, que é o R de barata, que a gente chama de TEP na fonética, né? Então, mas
por aquilo que eu comentei. Há articulações mais complexas do que outras, né? Então, por isso a criança vai adquirindo essas capacidades gradativamente. Mesmo em termos de estrutura silábica, elas também começam a ser produzidas de forma gradativa. Então, no início, a criança consegue produzir formações silábicas simples, do tipo consoante vogal. Então, tipo assim, pá, ba, me. Se a gente inverte a ordem e aí coloca uma vogal consoante, já fica mais difícil para a criança. Então, ar, por exemplo. E aí, quanto maior a sílaba, quanto mais longa, mais difícil para a criança produzir. Em relação às estruturas das frases, no início, a criança ela usa uma única palavra que funciona como frase. Então, por exemplo, ela pode falar estou com sede ou eu quero água, usando só a palavra água. E aí depois surgem as frases que são ditas telegráficas, que são frases condensadas. Geralmente elas têm 2 palavrinhas. Com o tempo, as frases vão se alongando, se tornando mais complexas, e aí surgem as possibilidades das frases construídas de formas mais complexas, tipo na voz passiva, ou quando a criança começa a conseguir fazer projeção de tempo e espaço. E aí ela consegue, com isso, narrar situações fora do momento presente. Mas, assim, as frases mais complexas e com mais conteúdo, elas só são possíveis a partir dos 3 anos, mais ou menos. A questão dos diálogos, até que a criança consiga estabelecer um diálogo com alguém, ela passa por fases também, né? Então, há momentos em que ela precisa do adulto para se comunicar, né? Há um primeiro momento que a gente chama de especularidade, que é quando o adulto tenta adivinhar o que a criança quer dizer, né? Porque a produção dela ainda é muito pouco compreensível. A gente até pega jeito com o tempo, né? Tipo, a criança falou alguma coisa que para outras pessoas pode parecer completamente incompreensível, mas a gente sabe o que ela quer dizer, né? E aí a gente consegue suprir aí a necessidade da criança. Depois, há um momento que é chamado de complementaridade, que é quando a criança já começa a fazer as primeiras combinações de palavras e o adulto só vai complementando a fala da criança. Até mais ou menos o final dos 2 anos, a criança entra no momento chamado de reciprocidade, que é quando ela já consegue estabelecer os diálogos com os adultos. Aí eu trouxe um quadro, eu vou sair aqui para mostrar para vocês. Não. Aí vocês só me confirmam se dá para ver. Dá sim. Tá. Esse quadro, eu peguei só uma parte dele, que é até mais ou menos a parte de 2 anos e meio a 3 anos. Tem o restante dele depois, que fala até a partir dos 4 anos. Se alguém quiser depois, me fala que eu passo, tá? Que é interessante. É só um esquemazinho, assim, do que a criança vai produzindo em termos de faixa etária. Então, de 0 meses ao primeiro ano, aqui que é a primeira coluna, de 0 a 6 meses, ela começa já com as vocalizações, né? E aí, aqui no quadro, eu acho interessante que elas incluem as brincadeiras, porque as brincadeiras têm relação com o desenvolvimento da linguagem, né? Com a aquisição da linguagem. E aí, nessa faixa etária, as brincadeiras, as crianças já conseguem participar das brincadeiras psicomotoras, né? Então, desde o nascimento. Vocês estão acompanhando aí, né? A primeira coluninha. 3 ou 4 meses, a criança começa a balbuciar. E aí ela produz todos os sons possíveis de realizar.
Dos 9 aos 10 meses, a criança vocaliza com controle tonal e intensidade. Então, ela já começa a criar uma consciência prosódica aí nessa fase. E aí ela começa a espaçar e encurtar mais as vocalizações para dar espaço ou lugar às respostas advindas do adulto, né? Então, tem as trocas de turno na fala. Aí, do primeiro ano a 2 anos, o inventário fonético ainda é pequeno, mas ela já consegue pronunciar o P, B, T, D, Q, G. E aí as nasais N e M e as semivogais. O vocabulário conta com mais ou menos 50 palavras. E aí ela consegue produzir estruturas silábicas simples e surgem as palavras-frase, né, que eu comentei, que valem por sentenças inteiras. As brincadeiras, a criança já consegue se envolver em brincadeiras de imitação de situações vivenciadas, que giram em torno mais ou menos do primeiro ano. As construtivas, que são as brincadeiras tipo montar, desmontar. As plásticas, que são tipo massinha, desenhar. E aí, nesse ano, elas desenvolvem as fases do diálogo, especularidade e complementaridade, né, que são aquelas fasezinhas. Dos 2 anos a 2 anos e meio, a criança já começa a produzir os pronomes de segunda e terceira pessoa, né? Então, assim, ela ainda é um mundo... A criança ainda não consegue se identificar como primeira pessoa. E, às vezes, a gente até reproduz muito isso, né? Por exemplo, eu me percebo falando muitas vezes com a criança, tipo assim, a Miss vai fazer isso, a Miss vai fazer aquilo, né? Então, a gente acaba tendo esse comportamento também. O vocabulário conta com mais ou menos de 150 a 200 palavras. As frases já começam a conter mais elementos, como 2 ou 3 palavras mais longas. Começa a desenvolver a habilidade de responder a 2 ordens consecutivas. Demonstra habilidade crescente em chamar a atenção do que deseja, seja através da nomeação, expressão dos atributos ou comentários sobre. E ela consegue desenvolver o diálogo assumindo a reciprocidade nessa fase. Aí, um pouquinho mais velhas, de 2 anos e meio a 3 anos, elas começam a usar o pronome em primeira pessoa. As estruturas frasais mais complexas, com 4 elementos, por exemplo, começa a fazer flexões de gênero e número. Então, às vezes a gente se preocupa que a criança não está fazendo as flexões, né? Tá tendo uma fala gramatical, mas na verdade faz parte do processo, né? Formas rudimentares dos verbos ser e estar, advérbios de lugar em emissões simples, avanço na resposta à ordem simples e perguntas com uso de termos como onde, quando e quem. Passa a compreender conceitos de oposições como quente, frio, forte, fraco, grande, pequeno. E aí ela tem uma evolução crescente do vocabulário, refletindo na nomeação de tudo que a cerca. E começa já a ter capacidade de fazer brincadeiras do tipo faz de conta ou os devaneios, né? Agora eu vou voltar lá. Bom, aqui parou no mesmo lugar. Bom, agora eu vou falar da questão da prosódia que eu tinha comentado com vocês. A gente já está partindo para o fim, tá? A prosódia, ela diz respeito à acentuação e à entonação da língua, né, da fala. E aí eu trouxe uma citação que tenta explicar, dizendo o seguinte: a prosódia possui uma função primordial na aquisição da linguagem. Antes do nascimento, a criança já é sensível a ela e depois nela se apoia para segmentar a linguagem. Naturalmente, a comunicação afetiva, tão importante para a criança pequena, como igualmente o é para o adulto, é transmitida através da prosódia. Então, a primeira coisa
que a criança aprende da língua é a prosódia, né? A gente brincava na faculdade, dizendo que os bebês, eles são grandes foneticistas, né? E é através da prosódia que a criança, ela reconhece os sons da língua, ela reconhece a própria língua, né? Ela é capaz de perceber os contrastes fonéticos de uma língua. E é por isso, inclusive, que o ensino bilíngue é tão eficaz nessa fase, porque o bebê ele consegue assimilar os contrastes fonéticos da língua com facilidade. E, portanto, reconhecer e aprender, né? E adquirir essa língua. Inclusive, existe um termo que é chamado de manhês, né? É até considerado uma língua, né? O manhês, ele designa a língua falada pelas mães, né? Hoje a gente sabe que não são só as mães que se utilizam do manhês, né? Também os pais ou os professores, enfim, qualquer pessoa que vai se dirigir a uma criança, ela usa uma língua específica, né? Ela se caracteriza mais ou menos, tipo, pelos as variações muito elevadas, do tipo alto e baixo, o uso exagerado de diminutivos, né? Então a gente tem uma fala aí toda especial, toda frufruzinha para se dirigir à criança, né? E as crianças, elas preferem o manhês, né? Elas prestam mais atenção quando o adulto utiliza essa fala dirigida especificamente para ela. Você pode, eu até já fiz o teste, principalmente com crianças assim um pouquinho mais novas. Se você, por exemplo, lê uma historinha e você não tiver variação prosódica enquanto você lê, a criança, né, ou vai prestar atenção por um período de tempo muito curto ou nem vai prestar atenção. Quando você se utiliza do manhês e faz toda essa variação, sabe, ela consegue, ela retém muito mais a atenção ali. Tem muitos experimentos que foram feitos para observar como que os bebês reagem em relação à prosódia, né, em relação a essas variações na língua. Inclusive, sabe-se, né, com esses estudos, que os bebês eles preferem as vozes às quais eles foram expostos antes do nascimento deles. Pelo menos os primeiros, né, quando eles são muito novinhos, bebês muito novos. E, inclusive, eles preferem também sequências musicais que ele já ouviu no útero materno, ou enunciados, cantados ou lidos pelos pais nas últimas semanas da gestação. Então, a prosódia, com esses estudos, a gente pode pensar, né? Se a criança tem essas preferências com base no que ela ouvia já no útero materno, a prosódia, sendo assim, ela é a primeira coisa aprendida da língua, de fato, e se a linguagem ela tem essa relação, se a prosódia tem essa relação com a aquisição da linguagem, e a criança se lembra dessa prosódia, né, desses primeiros momentos de contato com a linguagem já no útero materno, será que ela tem relação também com o desenvolvimento da memória? Né? São coisas que a gente pode especular. O fato é que a prosódia e a aquisição da linguagem, elas são, de forma geral, né, campos ainda muito pouco explorados, né? A gente sabe muito pouco sobre isso. Então, há muitas perguntas e poucas respostas, né? Mas, enfim, eu tentei trazer algumas reflexões sobre isso, e eu acho que era isso. Eu espero que tenha sido interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Eu terminei, tá? Eu vou encerrar aqui e aí eu passo a palavra aí para vocês. Eu gostei bastante, Nassi. Acho que é muito. Eu, né, como tenho mais na parte da área da biologia, a gente às vezes tem uma visão muito fechada, né, do que é a linguagem e muito no
o foco, né, na questão neurológica mesmo e tal. E ver essa parte mais de alguém que tem esse olhar um pouquinho diferente, né, não só o biológico, acho que foi muito interessante para mim. E ver também, a gente conseguir enxergar isso, né, um pouquinho disso que você falou na nossa prática do dia a dia também. Gostei bastante, parabéns. Essa questão biológica, né? A teoria do Chomsky, por exemplo, é interessante porque ele é de uma linha assim mais relativista, né? Então tem toda essa questão biológica envolvida nos estudos dele. Mas, embora haja muita discordância em relação às teorias do Chomsky, há muitas coisas que nascem daí também, né? Então são outros estudos e outras teorias que não concordam plenamente, mas que tomam essas teorias como base. Então são áreas que acabam dialogando muito e que a gente não precisa necessariamente dissociar as coisas, né? Muito pelo contrário, quanto mais a gente envolve e dialoga com outras áreas do conhecimento, mais interessante fica, né? Sim, com certeza. Muito legal. Gostei de ver um olhar diferente, assim, do que eu estava muito acostumada, assim. Muito, muito bacana. Gente, eu vou ter que sair aqui, mas espero que vocês consigam aproveitar esses minutinhos de discussão também. Obrigada. Eu gostei bastante também. Eu tô fazendo um curso agora, né, sobre o bilinguismo, até dividi um material com a Miss Nascimento, que o primeiro tópico do curso é sobre a aquisição da linguagem. E ele trouxe muito sobre essa parte do significado, de ter essa importância para a criança. E a gente teve até que, no curso, eu colocar sobre a nossa prática no trabalho, e é bem o que a gente muitas vezes traz na aquisição da linguagem. A gente vê que mostrando para a criança o que significa aquela palavra, o que é aquilo, eles têm uma compreensão muito maior do que a gente simplesmente só falar e tentar explicar de outra maneira sem mostrar, né? Então, acho que enriqueceu bastante sobre também o que a nossa prática da escola mesmo, né? Eu também gostei bastante. Eu também sou uma pessoa de exatas. Todo esse assunto é novo para mim. Mas é muito interessante isso que você falou, porque eu tenho um sobrinho que agora ele está com 5 anos, ele já conversa tudo, mas ele demorou bastante para falar, porque ele usou a mímica como a principal forma de se expressar. E a gente achava muito engraçado essa forma dele usar, né, a linguagem, mas eu lembro que uma vez eu desafiei, eu falei assim, Arthur, pede uma toalha para eu tomar banho, pede para vovó uma toalha para mim, por favor. Eu queria saber o que ele ia fazer para estimular ele a falar, né? Ele chegou para minha mãe e fez assim. Ele apontava assim. Fazia as mímicas dele. Você vê, cada um tem a sua forma de tentar a sua linguagem, né, se comunicar. Muito, muito interessante. Eu gostei. Parabéns. Eu acho que isso é bastante interessante, porque cada criança, apesar delas serem muito diferentes e cada uma ser única e ter as suas questões, a linguagem é uma coisa que a gente tem sempre que estimular, né? Porque se a criança aponta e a gente vai e pega, para que eu vou falar? Não vou gastar energia com isso, né? Vou gastar energia Ela com não tem outras coisas. necessidade, né? Não cria necessidade, não faz sentido, não tem significado, né? E aí eu achei bastante interessante a fala da Miss Nascimento de quando ela traz dos sons da gestação, né? O que a gente acaba aprendendo é que o ouvido da criança ele é formado com 5 meses de gestação, a criança já consegue dentro do útero ouvir sons, né? Então ela já vai assimilando toda essa harmonia, todo esse ritmo da língua dos pais. E se você traz, né, uma segunda língua desde lá na gestação, né, de repente o pai ou a mãe fala só em uma outra língua com as crianças, essas crianças elas
elas parecem ter um pouco mais da facilidade para produzir os sons dessa língua, né? Porque o som da língua ele só é formado quando a face está pronta. E aí a gente talvez eu falo inglês, eu falo o português, mas eu vou tentar falar aquele R do francês, não sai, né? Vou tentar enrolar a língua para falar o espanhol, não sai, não adianta, os músculos da minha face não estão preparados para isso, né? É muito treino, é muito... E a gente percebe que com as crianças, isso já vai sendo trabalhado conforme a gente vai trazendo na escola, né? Tanto a língua portuguesa quanto a inglesa, isso já vai sendo. As crianças não têm dificuldade para fazer aqueles sons que a gente tem, porque a gente não aprendeu de pequeno. E eu fiquei encantada com a dança das abelhas. Achei. É linda, né? Eu achei incrível. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Você tem alguma dúvida, Nájila? Meninas que não falaram? Queria agradecer, então, Miss Nascimento. Você tem um jeitinho tão doce de falar, né? É tão gostoso de ouvir. E agradecer mesmo. Acho que vocês pediram, né, Nájila? Acho que a Tati fez a sugestão do próximo ser com dentista. A gente conseguiu. Só que ele não vai ser para a semana que vem. Ele vai ser para a próxima, tá? A gente vai espaçar um pouquinho aí para ver se a gente consegue um pouco mais de adesão também. E acho que é isso, então. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada, Então, um beijo, então. Rabi. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Uhum.